Pessoal, 2025 começou com força total. Vários projetos muito legais que vão tomar um pouco do meu tempo, mas vão gerar materiais muito interessantes aqui para a formidável Fábrica dos Sons. Um desses projetos consiste em fazer o desenho de som para uma peça de teatro. O nome dessa peça é Shekva, meu irmão mais velho, em Guarani. Uma peça que mostra o diálogo entre um velho indígena guarani sem nome e uma senhora que vive na cidade. Muitos encontros e desencontros culturais, mas que vão ter reflexo na música. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns detalhes dessa produção. Então, alguns vídeos aqui na sequência vão contar um pouco dessa história da produção. E você que gosta disso, gosta de produção, gosta de pensar, de criação musical, gosta de refletir sobre criação musical, acompanhe tudo, se inscreva no canal para não perder nada. Nesse primeiro vídeo vocês vão conhecer as ideias iniciais do desenho de som que eu estou planejando para essa peça. Pode até parecer meio óbvio, mas a ideia inicial dessa produção vai partir de dois princípios. Primeiro, a fusão de elementos musicais entre a cultura indígena e a cultura urbana. E segundo, os aspectos musicais formais da música guarani na atualidade. Sobre essa fusão de elementos musicais das duas culturas, a minha ideia é bem simples, baseado no trabalho que a gente faz aqui no canal. A gente já mostrou alguns instrumentos indígenas, de origem indígena, foram ressignificados e reconstruídos a partir de materiais que encontramos na cidade. Materiais que seriam descartados, né? Como garrafas PET, como tubos de PVC. E nós já fizemos, por exemplo, aqui um pau de chuva. E ainda não mostramos como faz, mas você já viu aqui uma maraca ou uma maracá. Esses são instrumentos de origem indígena feitos com materiais encontrados no ambiente urbano. Então esse seria o primeiro aspecto da fusão cultural que seria abordado na construção de instrumentos para a produção da trilha sonora, para a produção das músicas e dos efeitos sonoros, dos foleys, para essa peça de teatro. Mas além da escolha dos materiais para a produção dos instrumentos, tem um outro aspecto muito importante que vem das características musicais e estruturais da música guarani nos dias de hoje. Veja, uma das características principais marcantes dos povos indígenas é a sua capacidade de adaptação. Isso aconteceu diversas vezes na história, mas quando os europeus chegaram ao Brasil, muitos elementos culturais foram absorvidos pelos indígenas e adaptados à sua cultura. Um desses elementos culturais foram os instrumentos musicais. Se você for procurar hoje no YouTube, várias apresentações de indígenas guaranis usam instrumentos musicais europeus, principalmente violão e violino. Sobre a maneira com que os guaranis tocam violão nos dias atuais, você pode reparar aí no vídeo que eles tocam com uma mão só, porque a outra tem que ficar segurando o violão. Se eu tocar com a afinação normal do violão, eu vou ter assim um acorde meio indefinido, assim, um acorde que não dá uma sustentação harmônica para cantar melodias, né? Então o que a gente pode fazer? O que eles fazem? Eles afinam diferente o violão. Eles afinam num acorde maior. Às vezes em Mi maior, às vezes em Sol maior, às vezes em Fá maior. Na maioria dos vídeos que eu vi estava em Mi maior. E eu gosto também dessa tonalidade, eu vou afinar em Mi maior. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse acorde aqui com as cordas soltas. Isso que eu vou fazer agora na afinação. Pronto, afinei em Mi maior e daí por diante eu vou usar esse princípio, essa afinação do violão para fazer as composições. Além disso, eu vou usar também essa tonalidade para construir outros instrumentos. Por exemplo, tem um instrumento indígena chamado tacuapu. É um instrumento grande, feito de bambu, um tubo de bambu, percutido no chão, normalmente junto com um cachixi e tocado por mulheres. Ele apresenta uma afinação do tubo, e eu vou fazer isso justamente com um tubo de PVC. A ideia é replicar o som, ou parecido, né, ou a ideia do instrumento, com um tubo de PVC, e a afinação em Mi. Aí eu comprei esse tubo aqui, de 50 mm, tubo de esgoto, e fui lá no meu livro de acústica, na página 142, tem essa tabelinha aqui de frequências. Peguei a frequência do Mi aqui, e joguei na formulazinha V igual a lambda F. Antes disso, eu fui lá na página 160, que fala de ressonância de tubos. Olha só, aqui a gente aprende a fazer esse cálculo de como encontrar o comprimento do tubo que você quer.
E foi assim que eu cheguei à medida de 103,16 centímetros. Tá aqui meu memorial de cálculo que não me deixa mentir. Mas eu não cortei o tubo exatamente com essa medida, eu cortei o tubo com 105 centímetros. Isso para a gente ter uma margem de erro para afinação. Naquele dia especificamente a velocidade podia ser de 339 metros por segundo, aí ia dar uma mudança no comprimento do tubo também. A razão disso é muito simples, uma das constantes que a gente usa no cálculo, que não é tão constante assim, que é a velocidade do som. A gente usa 340 metros por segundo, que é uma média, mas a velocidade do som depende de vários fatores, como umidade, como a pressão atmosférica, como a temperatura. Então a gente corta o tubo um pouquinho maior, vai cortando, afinando, até chegar na afinação exata que a gente quer. E tá pronto o nosso tacuapu de PVC. Olha só. Outro instrumento bastante usado na cultura guarani é a flauta. E eu, com o material que eu tenho aqui, resolvi construir uma flauta de harmônicos, usar uma flauta de harmônicos. Só que a nota base dessa flauta aqui é um pouco mais grave que Mi. Eu precisei calcular e fazer uma nova, para poder ficar com a afinação correta, a afinação que eu defini para as músicas em geral. Eu também tomei como base o comprimento do cano com metade, mais ou menos, lá do tacuapu, até mesmo para ficar possível de tocar. A gente toca assim a flauta de harmônicos, ó. Agora vamos ver como é que ficou, como é que eu fiz a flauta de harmônicos em Mi. Tô com medo, vou cortar com 60. Mas esse tutorial eu vou deixar vocês na expectativa, vai ser um próximo vídeo do canal, eu vou mostrar como é que faz uma flauta de harmônico bem legal. Se você estiver ansioso e não quiser esperar sair o tutorial da flauta de harmônico, você pode ver aqui, ó, no meu livro de acústica. Aqui na página 162 tem um tutorial completo de como fazer essa flauta de harmônicos. Eu vou deixar o link aí na descrição. Depois de todos esses parâmetros definidos, dos instrumentos construídos, chegou a hora de compor, de fazer música realmente com todo esse material que a gente reuniu. E a primeira música que eu compus para a peça foi uma música que fala sobre a visão, a cosmovisão dos guaranis sobre o escuro. O nome da música é A Lenda do Escuro. Veja só como é que ficou. Se você gostou de acompanhar o processo de criação dessa trilha sonora, pelo menos dessa música por enquanto, e toda a concepção da trilha sonora, fique ligado, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Logo mais vai vir mais vídeos sobre esse processo de criação com outras músicas, canções, a música final, que é bem interessante, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais! A coruja é mensageira da noite. Há milhares de milhares, no meio do escuro, Nhaberu fez surgir boi.